Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre o período regencial. Para a gente entender o que foi o período regencial, é necessário entender o seu contexto. No século XIX, o Brasil passou por uma modernização nos espaços urbanos de algumas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, que era a nossa capital administrativa, no Recife, aqui em Pernambuco, Salvador e um pouquinho também em São Paulo, tá certo? Que modernização é essa, professora? Nós tivemos a construção de vias públicas, parques, praças, museus, bibliotecas, teatros. Então, tudo isso ganhou um ar mais europeu, tá certo? Tudo isso só foi possível graças à presença da família real aqui no Brasil. Só que mesmo assim, mesmo com toda essa modernização das cidades grandes, nós ainda tínhamos uma disparidade muito grande em relação à zona rural, porque nessa época, se juntasse a população dos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife, não dava sequer 8,5% da população. Então, era muito poucas pessoas se comparado ao resto do Brasil, tá certo? A maioria das pessoas do Brasil viviam no campo, e sendo que desse total, 50% eram, em sua maioria, africanos ou descendentes de africanos escravizados. Tá certo? A gente tinha também uma grande quantidade de libertos, ciganos e mendigos vivendo não só nas cidades, mas também no campo. Mesmo assim, tudo isso provocou um fascínio da população da zona rural em relação à zona urbana, tá bom? A zona urbana representava a modernidade, representava o progresso. Tudo isso, esse projeto modernizador, ele contrastava com algumas práticas coloniais que existiam no Brasil nessa época, tais como a escravidão, que ainda persistia, a política centralizada na figura do imperador, que era o caso daquele momento era o caso de Dom Pedro I, tá certo? E também nós tivemos, um Brasil rural muito maior que o Brasil urbano, como eu já falei para vocês, essa questão da população era maior no campo do que na cidade, tá certo? Existiam também algumas divergências étnico-culturais entre brancos, europeus e africanos e afrodescendentes. Isso é algo que já vinha se arrastando desde que o Brasil foi colonizado, tá bom? Então essa crise, ela só se agravou. Muito preconceito racial, muita discriminação. Existia essa questão dos privilégios dos brancos, né, se comparado ao restante da população que não tinha direitos a nada. E nós tivemos nesse momento também uma forte crise econômica, tá certo? Em 1830. A crise econômica, ela foi provocada principalmente pela queda do preço do algodão e do açúcar, frente à concorrência americana, tá certo? Além disso, nós tivemos uma crise política aqui no Brasil. Essa crise política, ela foi provocada justamente pela abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I abriu mão do seu trono aqui no Brasil e voltou a Portugal, tá certo? Então, com isso, nós tivemos um grande problema para a manutenção da monarquia aqui no Brasil. Esse problema ele se tornou evidente, né, em 1831, depois da abdicação de Dom Pedro I. Que problema era esse, professora? O problema é que o herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, na época em que o pai abdicou ao trono, ele só tinha 5 anos, tá certo? Então, ele era uma criança. E de acordo com a Constituição de 1824, ele só poderia assumir o trono do Brasil quando ele fizesse 21 anos, que era quando ele atingiria a maioridade, tá certo? Então, o herdeiro do trono só tinha 5 anos e ele foi coroado como príncipe do Brasil em 7 de abril de 1831, aos 5 anos de idade, tá certo? Como ele não poderia assumir o trono enquanto não atingisse a maioridade, a Constituição de 1824 ela previa que o governo ele deveria ser atribuído a uma regência eleita pela Assembleia Geral, até que o imperador ele atingisse a maioridade, tá bom? Então essa regência ficaria responsável por ser uma espécie de tutor do então imperador do Brasil. Nós tivemos inicialmente uma regência trina provisória, tá certo? A Assembleia Geral escolheu 3 representantes. O primeiro deles é Nicolau Pereira Campos Vergueiro. O segundo é José Joaquim Carneiro de Campo, ambos senadores. E o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, não é brigadeiro doce, tá, gente? Brigadeiro aqui era um cargo no exército, tá certo? Então era um cargo militar. Então os 3, eles ficaram no comando do Brasil como regentes por apenas 2 meses, tá certo? Quando houve novas eleições, dessa vez para a escolha de uma regência trina permanente, tá certo? Novamente seriam eleitos 3 regentes para ficar permanentemente
até que Dom Pedro de Alcântara atingisse a maioridade, que seria os 21 anos. Então, a regência trina permanente ela foi estabelecida até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, caso que iria acontecer somente em 1844, que é quando ele faria 21 anos. As eleições elas aconteceram entre junho e outubro de 1831 e foram eleitos os deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, ambos representantes tanto das províncias do Norte quanto do Sul. E também foi escolhido o brigadeiro Francisco de Lima e Silva para um mandato de apenas 4 anos. E lembrando que Francisco de Lima e Silva ele fazia parte anteriormente da regência trina provisória, tá certo? Então agora ele passa a fazer parte da regência trina permanente, tá bom? Mas o mandato dele só teria duração de 4 anos. Para o Ministério da Justiça, a Assembleia Geral escolheu o padre Diogo Antônio Feijó, tá certo? Que ficaria responsável pela ordem interna no país. Então, Feijó começou a tomar algumas medidas, né, para garantir a segurança nacional. A primeira medida foi criar a Guarda Nacional, que ele criou ainda em 1831, tá certo? Então, no mesmo ano, ele criou a Guarda Nacional. Esse tipo de exército era, na verdade, uma espécie de milícia, tá bom? Eu vou explicar direitinho a vocês por que era uma milícia. Vamos lá, eles ficavam responsáveis por combater as revoltas, os quilombolas e os movimentos que contrariassem a ordem vigente, que no caso era a questão regencial, né, do império. Por que eu chamo de espécie de milícia? Porque quem organizava esse exército, na verdade, eram os grandes fazendeiros, né, a aristocracia rural. De que forma? Eles recebiam a autoridade para criar o seu próprio exército e eles iam fornecer armamentos, fardamentos, munições para esses soldados. Só que esses soldados, eles ficavam subordinados a esses fazendeiros, tá certo? Que com isso conseguiam os títulos de capitão ou coronel. Então, é muito comum quando a gente vai ver nas novelas de época, como Escravizaura, como Sim a Moça, a gente vê muito os fazendeiros sendo chamados de coronel ou capitão. Isso se dava justamente porque esses fazendeiros que se autodenominavam capitães e coronéis, eles possuíam a sua própria guarda nacional. Então, eram eles quem patrocinavam, que pagavam os salários, que fornecia fardamentos e munição para esses soldados, tá certo? Então, esses soldados, eles atuavam como capacho desses grandes fazendeiros, tá bom? Só que com o passar do tempo, Antônio Feijó, ele acabou renunciando ao cargo de ministro, tá bom? Ele renunciou justamente porque ele se opunha muito à política de José Bonifácio, que nessa época era tutor de Dom Pedro de Alcântara, tá bom? Era ele quem tomava as decisões pelo pequeno imperador. Apesar de ter os 3 regentes, mas José Bonifácio, ele atuava como tutor do menino, tá bom? Então Feijó não concordava com a política dele e resolveu renunciar ao cargo em 1832. Mesmo assim, mesmo com todas essas questões ali da regência trina permanente, nós tivemos muitas divergências relacionadas às questões políticas dentro da Assembleia Geral, porque existiam aqueles partidos que eram mais moderados, exaltados, existia o partido que defendia o retorno da família real para o Brasil. Então, nós tínhamos grupos políticos diferentes dentro da Assembleia nesse momento. Nesse momento aqui da regência, nós podemos destacar 3 principais partidos. Os restauradores, que eram chamados de caramurus, que queriam justamente o retorno de Dom Pedro I para o Brasil. Existiam os liberais moderados, que eram aqueles representantes dos grandes fazendeiros, e hoje está passando bastante carro aqui, né? Fazer o quê? Então, esses liberais moderados, eles eram justamente representantes dos fazendeiros, dos aristocratas. Então, eles não queriam muitas mudanças, eles queriam que permanecesse a mesma coisa, tá certo? Porque dessa forma, os fazendeiros iam garantir os seus direitos. E o último grupo são os liberais exaltados. Era aquele grupo que desejava uma maior autonomia para as províncias e desejava também a questão
da mudança do governo, eles eram bem contrários a essa questão regencial, tá bom? Então, os exaltados, eles eram um grupo mais que desejava mudanças. Nós tivemos algumas reformas regenciais para tentar contornar essas divergências políticas entre os três grupos. A primeira foi que os regentes eles buscaram ações para diminuir esses impasses políticos, principalmente entre os exaltados e os moderados, né? Lembrando que os moderados eles queriam que permanecesse a mesma coisa, tá certo? Porque aí os direitos iam ficar iguais, não ia ter nenhum problema. Os exaltados eram aqueles que queriam mudanças totais, tá bom? Maior autonomia para as províncias, o fim da Guarda Nacional. Então eles queriam uma mudança radical. Tá certo? Então, isso é o que fazia com que os exaltados e os moderados, eles sempre se engalfinhassem na Assembleia. Então, nós tivemos algumas reformas liberais, que foram duas, tá certo? Para tentar contornar essa situação. A primeira delas foi o Código do Processo Criminal. Gente, o povo tá buzinando na minha porta. Buzinando. E não é pra cá, tá? Que eu sei. Então, vamos continuar, né? Então, o Código do Processo Criminal... ele foi revisto em 1832, tá certo? Ele já existia, mas ele precisou passar por algumas reformas. O que aconteceu? Os regentes, eles transferiram aos juízes de paz, né, o poder de controlar a justiça nos municípios. Os juízes de paz eram fazendeiros que eram eleitos, tá certo? Para poder garantir a questão da justiça. Não é o juiz de paz que hoje em dia faz casamento, não. Tá, gente? O juiz de paz aqui, ele era uma pessoa eleita por um tempo determinado para poder exercer essa parte mais burocrática. Só que tem um problema. Esses juízes de paz, eles eram eleitos pelos grandes fazendeiros, né, que possuíam a tutela da guarda municipal. Então, de certa forma, esses juízes de paz, eles acabavam tendo que dançar conforme a música que tocava, tá? Que no caso era justamente de quem mandava, dos coronéis, dos capitães, né? Aqueles grandes fazendeiros da aristocracia, já que eram eles que controlavam o cenário político e econômico. Gente, essa questão da Guarda Nacional, ela é muito importante para a gente entender a autoridade desses fazendeiros. Porque é que esses fazendeiros, eles eram basicamente intocáveis, tá certo? Durante muito tempo, esses fazendeiros, eles faziam muitas atrocidades, cometiam crimes, às vezes crimes políticos, e não acontecia nada com eles. Por que não acontecia? Porque esses homens controlavam a economia, controlavam a política local. Esses homens, eles possuíam muita influência. Então, o fato deles terem essa questão da Guarda Nacional a seu favor e terem títulos políticos e militares faziam deles quase que intocáveis, tá certo? Então, esses juízes de paz, eles acabavam tendo que cumprir as determinações dos grandes fazendeiros. E outra grande mudança aconteceu em 1834, que foi o ato adicional. Esse ato, ele tinha a intenção de reformar a Constituição de 1824, que era uma Constituição muito autoritária, tá certo? Então, ele criava assembleias legislativas provinciais, ou seja, cada província ia ter a sua própria assembleia. Ele também trazia mudanças na forma como a regência ela deveria ser organizada, tá certo? Que mudanças eram essas, professora? Vamos lá. Na questão da Assembleia Legislativa, né, provincial, cada província ia montar a sua própria assembleia, ia votar os seus políticos de forma livre, tá bom? E na questão da regência, a mudança que houve aqui foi a realização de novas eleições. Essas novas eleições, elas trocavam a questão da regência trina permanente por uma regência una permanente, ou seja, somente um regente, tá bom? Então, além dessas mudanças, ele também trazia uma maior liberdade para as províncias em relação ao governo central, já que as províncias, além de ter uma Assembleia Legislativa, além de votar os políticos dessa Assembleia, eles também poderiam criar leis que fossem voltadas mais na questão provincial, tá bom? Então, de certa forma, eles tinham uma maior autonomia. Mesmo assim, isso acabou desagradando alguns setores da economia colonial. Que setores são esses, professora? Nós vamos ter alguns religiosos, nós vamos ter alguns comerciantes que eram associados com a maçonaria e vamos ter outros setores também, tá certo? Então, eles acabaram entrando em conflito com relação a essas mudanças, porque
boa parte daquilo que essas mudanças traziam não agradava a esses setores, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre esses setores que não concordaram com essas mudanças do período regencial, tá bom? Fiquem com Deus, eu amo muito vocês, tá bom? Tô morrendo de saudade. Tchau, tchau, meus amores!